Olá, hoje a gente vai mergulhar num aspecto da escrita que, assim, afeta todo mundo, né? Muitas vezes sem a gente nem perceber direito. A nominalização. Uhum. Já notaram como, às vezes, principalmente em textos mais formais, a gente pega uma ação, um verbo como produzir, e transforma naquilo num substantivo, tipo a produção? Sim, acontece muito. Por exemplo, né? Em vez de dizer precisamos analisar os dados, a gente escreve algo como é necessária a realização da análise dos dados. Fica mais Pomposo, talvez. ou, sei lá, trocar decidimos investigar por tomamos a decisão pela investigação. Exato. Bom, para guiar essa nossa conversa, a gente está usando uns trechos de um documento, um PDF aqui, cap6.pdf, que analisa justamente esse estilo de escrita. E ele foca em como essa tendência, essa mania de nominalizar, impacta a clareza, a concisão, tanto no nosso português quanto, olha só, na comunicação científica em inglês. Que é crucial, né? Clareza em ciência. Totalmente. Então, o nosso objetivo aqui é entender melhor esse fenômeno, sabe? O que é isso, por que a gente faz, quais são as consequências, principalmente essa perda de força, de clareza na mensagem. E, claro, como a gente pode identificar e talvez evitar isso para escrever de um jeito mais eficaz. E até ver se tem alguma hora em que essa tal nominalização pode ser útil, né? Pode ter seu lugar. Basicamente, a gente quer achar caminhos para uma comunicação mais direta. Então tá, vamos abrir essa caixa. Vamos lá. Voltando naqueles exemplos em português, tipo a realização da análise ou a decisão pela investigação, a primeira sensação que dá é que a frase ficou mais longa, né? Mais rebuscada, enrolada. Talvez rebuscada. A fonte chama isso de prolixo. Parece que a gente colocou mais palavra, mas não necessariamente mais significado, sabe? Precisamente. E o material levanta umas hipóteses interessantes sobre por que a gente cai nessa, né? Uma delas é bem cultural, assim, essa busca por um tom mais formal. A gente associa isso com seriedade, com autoridade, talvez. Faz sentido. Outra pode ser até uma certa insegurança com a língua mesmo, que leva a umas construções meio desajeitadas. O documento até cita um caso curioso de alguém usar acordamento. Acordamento? Sério? Sim, onde o certo seria acordo. É um daqueles deslizes que acontecem na tentativa de parecer mais formal, talvez. Nossa. E é super importante frisar, isso não é um problema só nosso, do português. A fonte deixa bem claro que essa nominalização em excesso é uma dor de cabeça comum, sabe? Especialmente na escrita científica em inglês, onde a clareza deveria ser tipo a regra número 1. E essa questão da formalidade que você mencionou não é só aqui, né? A fonte mostra que isso pega bastante também na escrita científica em inglês. Eles trazem um exemplo bem direto. É de um artigo, Liang e Colaboradores, de 2022. A frase original era algo como, portanto, nós conduzimos uma investigação do impacto. Sabe, em inglês. Therefore, we conducted an investigation of the impact. 20 palavras. 20 palavras, ok. Aí a sugestão de revisão é super simples. Troca o substantivo investigation pelo verbo direto, investigated. Fica, portanto, nós investigamos o impacto. Ou seja, therefore we investigated the impact. Cai para 17 palavras. 3 palavras a menos, né? Parece pouco, mas... Mas a frase ganha agilidade, né? Fica mais enxuta. E o interessante é que a fonte até comenta que ferramentas comuns, tipo a verificação de estilo do Word, se tiver ativada, já podem até sinalizar essas construções. Olha só. É sugerindo uma revisão. É um sinal de que essa busca por concisão é valorizada, né? Com certeza. E os tropeços não param por aí, né? Principalmente para quem escreve inglês como segunda língua. O material cita um exemplo de autores brasileiros, Xavier Santos e equipe. Na frase original deles, eles usaram utilize como se fosse substantivo. Ah, entendi. Quando o correto seria utilization ou, mais simples ainda, né, só use. E na mesmíssima frase, eles confundiram dose, que é a quantidade de uma vez só, Certo. com doses, que é um regime de administração, tipo a posologia. Há detalhes importantes, né, na área científica. Exato. São detalhes que fazem toda a diferença na precisão. E a revisão proposta para essa frase não só corrigiu esses erros, como simplificou a estrutura toda,
O texto foi de 36 para 26 palavras. Uau, 10 palavras a menos. É uma economia bem significativa. E o resultado é uma comunicação muito mais clara, muito mais precisa. Isso mostra como escolher bem as palavras vai além da gramática, né? Afeta a própria compreensão da informação. Fica bem claro, então, o impacto negativo desse excesso. A fonte resume bem. A linguagem pode até parecer, sei lá, mais elevada, assim, superficialmente. Dá aquela impressão, né? Mas perde em acessibilidade. E isso atrapalha o objetivo principal, que é comunicar de forma clara e eficaz. E o ponto-chave: quando você esconde a ação principal dentro de um substantivo, a frase perde dinamismo. Perde a força. A mensagem fica menos viva, sabe? Mais difícil de gravar na mente. Exato. Para tornar isso mais concreto, a fonte usa uns exemplos de um autor, um tal de Schimmel. Um deles descreve infusão de célula-tronco. A versão original, com 32 palavras, era cheia de substantivo. Infusion, migration, constraint. Bem abstrato, né? Totalmente. Aí, reescrevendo e usando os verbos correspondentes. Administrar, infusar, migrar, falhar. A frase não só encurtou para 27 palavras... 5 a menos. Mas a ação ficou muito mais evidente. Ficou claro o que aconteceu, quem fez o quê, sabe? Deu vida para a frase. Isso. E tem outro exemplo brilhante do Schimmel, que é transformar substantivo em adjetivo. Uma descrição usava a oxidação de lipídios, a desnaturação de proteínas, uma redução nas taxas, algo assim. 21 palavras. Entendi. A sequência de o, de, a, de. Exato. A versão revisada usou adjetivo. Lipídios oxidados, proteínas desnaturadas, taxas reduzidas. Pensa. Oxidized lipids, denatured proteins, reduced rates. Caiu para 14 palavras. Nossa, bem mais direto. Quase visual, como você disse. Muito mais, né? É um ótimo ponto. E o que eu acho fascinante é como essa tendência à nominalização pode virar um hábito mesmo, sabe? Quase um vício de escrita. O próprio autor do documento admite isso, compartilhando exemplos dele mesmo. Num título de projeto, uma troca simples de a produção de por produzir economizou só 2 palavras, mas deixou o objetivo mais ativo, mais direto. Pequenas mudanças, grande efeito. Pois é, e ele também revisou a descrição do próprio currículo. Originalmente tinha 69 palavras. Era super impessoal, cheio de voz passiva, substantivo abstrato. Aquele currículo padrão, né? Tipo isso. Aí a versão revisada com 48 palavras focou em verbo de ação, voz ativa. Segundo ele, o texto passou a comunicar as habilidades de forma mais direta, mais convincente. Bem melhor. Até no título de um resumo de congresso, ele conta que trocar um substantivo por um verbo fez diferença no impacto. Isso mostra que a gente tem que ficar atento o tempo todo, mesmo quando já conhece a teoria, né? Ok, o alerta está bem claro. A gente vê como a nominalização pode realmente atrapalhar a comunicação. Mas aí eu fico pensando, na prática, né? Na hora de escrever ou, pior, na hora de revisar. Como a gente foge dessa tendência quase automática? Então, a dica central que vem do Schimmel e a fonte reforça é justamente essa: ter consciência ativa durante a revisão. É parar mesmo e analisar a frase. Onde está a ação principal aqui? Ela está brilhando num verbo forte ou está escondida, meio apagada num substantivo pesado? É uma boa pergunta para se fazer. A fonte dá um exemplo ótimo para ilustrar isso, de uns autores, Sindland e Tungstad. A frase original era algo como: existe uma diferença entre a taxa de reação, 20 palavras. A ação está ali, no substantivo diferença, né? Isso, escondida. E esse existe, there is, é fraco, né? Exato. Aí, uma primeira revisão poderia trocar pelo adjetivo. Eram diferentes. Já melhora. Elimina o there is, a frase fica mais forte, cai para 17 palavras. E já é um ganho. Mas ainda está usando o verbo ser ou estar, né? O to be, o que não tem muita força por si só. Então a revisão mais potente mesmo é ir direto para o verbo que expressa ação. Diferem. Ah, direto ao ponto. Isso. A frase ficaria: as taxas de reação das duas reações diferem. 16 palavras. Mais curta, mais direta e a ação está ali, clara, vigorosa no verbo differ. É uma transformação bem notável, né? Com certeza.
E para ajudar nessa caça às nominalizações na revisão, o material lista alguns verbos que costumam ser tipo uma muleta para elas, sabe? Com base em autores como Marlowe e o Zuccoloto, aqui do Brasil, são verbos como fazer, ter, realizar, fornecer, produzir, dar, conduzir. Em inglês seria o make, do, have, perform, provide, produce, give, conduct. Aqueles verbos genéricos, né? Exatamente. Quando a gente usa esses verbos e logo depois vem um substantivo que indica a ação, fazer análise, realizar o desenvolvimento, quase sempre tem um verbo mais direto, mais forte, que daria conta do recado sozinho. Entendi. O professor Zuccoloto, que a fonte menciona, dá umas sugestões de substituição bem diretas. Em vez de fez o arranjo para por que não só arranjou? Tomou a decisão, vira decidiu. Realizou a medição de, vira mediu. Ah, bem mais simples. Executou o desenvolvimento de, se torna desenvolveu. São trocas que parecem pequenas, mas injetam vida e clareza no texto, sabe? Totalmente. E aplicando essa lógica num outro exemplo do material, de Shaw e colaboradores, a frase original tinha conduziram ao desenvolvimento de, com 27 palavras. Certo. A primeira revisão, trocando pelo verbo direto, resultou em desenvolveram com 24 palavras. Já melhorou. 3 a menos. Mas dava para ir além. Uma segunda revisão, buscando ainda mais concisão e fluidez, chegou em desenvolveram e os modificaram pós-sinteticamente, com 22 palavras. Ah, ficou bem mais elegante. Pois é. A gente vê como essa busca consciente por verbos mais fortes realmente enxuga e fortalece a comunicação. Depois dessa análise toda, mostrando assim os problemas da nominalização, né, o lado ruim, surge a pergunta, mas espera aí, será que ela é sempre a vilã da história? Ou tem alguma situação em que pode até ajudar a ter uma função positiva? Boa pergunta. A fonte traz um exemplo interessante nesse sentido que veio de um exercício da University of Bath. Uma frase dizia algo como: um gás que deixava as pessoas inconscientes foi descoberto. Ok, verbo descobrir na passiva. Aí a frase seguinte começava assim: no início, essa descoberta. Olha aí o substantivo. Retomando a ideia anterior. Exato. E tinha outro trecho. Seu uso não era levado a sério. E a próxima frase: seu uso não era levado a sério. De novo, o substantivo uso conectando as ideias. Parece que funciona bem nesses casos, né? Exato. E aqui entra a nuance importante. Se a gente conectar isso com o quadro geral, com a construção do texto, a coesão, a gente percebe o porquê. Nesses exemplos que você citou, os substantivos descoberta e uso, colocados bem no início da segunda frase, eles funcionam como uma ponte, sabe? Uma ponte. Gostei da imagem. Eles retomam a informação principal que acabou de ser introduzida no finalzinho da frase anterior, o ato de descobrir o gás, o ato de usar, para entretenimento. Entendi. E essa técnica ajuda a criar um fluxo de leitura mais suave, garante que o leitor acompanhe a progressão das ideias. É o que alguns especialistas chamam de coesão por retomada, ou um estilo de parágrafo com um tópico progressivo. Às vezes até apelidam de zigue-zague, porque a informação nova de uma frase vira o ponto de partida, agora já conhecido e nominalizado, da frase seguinte. Ah, que interessante. O zigue-zague? Sim. Usada com essa intenção estratégica de conectar ideias, a nominalização tem seu valor e contribui para a fluidez do texto. Que legal isso. Mostra que não é uma regra de certo ou errado absoluta, né? É mais sobre escolher a ferramenta certa para o objetivo certo. Exatamente. E já que a gente está falando de clareza, de escolhas na escrita técnica, a fonte aborda um ponto relacionado que eu achei bem prático. O uso de substantivos para modificar outros substantivos. Como se eles fossem adjetivos, né? Ah, sim! Super comum em inglês técnico. A gente vê isso o tempo todo. Reactor Design, Process Control, Catalyst Activity, Heat Transfer Efficiency. E às vezes fica até mais complexo, né? Tipo High Temperature Catalytic Reactor Design Parameters. Parâmetros de projeto de reator catalítico de alta temperatura. Uma frase inteira, quase. Pois é. A regra geral, nesses casos, como a fonte aponta para a escrita técnica em inglês, é usar o substantivo que funciona como modificador, aquele que vem primeiro no singular, mesmo que ele represente algo plural. Ah, interessante.
Por exemplo, para descrever a área geral, você diz biofuel production, produção de biocombustível, no singular, e não biofuels production. O mesmo vale para indicar o material, steel pipe, tubo de aço, mesmo que você esteja falando de vários tubos. Entendi. Mesmo que a ideia seja plural, o modificador fica no singular. Geralmente sim, mas tem uma nuance interessante que a fonte menciona entre biofuel production, singular, e biofuels production, plural. O singular geralmente se refere à atividade ou à indústria como um todo, sabe? Certo. Já o plural pode ser usado para dar ênfase na produção de diferentes tipos de biocombustíveis, etanol, biodiesel, biogás, etc. A escolha depende um pouco do foco que você quer dar na frase. Entendi a diferença. E claro, como sempre, tem exceções e usos que já se consagraram com o tempo, né? Termos como renewables market, mercado de renováveis, material science, ciência dos materiais, ou sales forecast, previsão de vendas, usam o plural no modificador. Até waste management, gerenciamento de resíduos no plural, aparece, embora waste management no singular seja talvez mais comum e mais padrão. É sempre bom dar uma olhada no uso padrão da sua área específica. Boa dica. E para fechar essa parte, tem uma construção em inglês que a fonte elogia bastante pela concisão. Usar a unidade de medida com hífen como se fosse um adjetivo antes do substantivo. Ah, sim. Isso é muito útil. Em vez de escrever um reator de 2 litros, a reactor of 2 liters, se usa um reator de 2 litros, a 2-liter reactor. Fica mais compacto. Bem mais. A regrinha, né, é que a unidade perde o S do plural quando vira esse adjetivo composto. Outros exemplos. Um tanque de 50 metros cúbicos vira a 50M Tree Storage Tank. Uma coluna de 10 metros vira a 10M Distillation Column. Fica bem mais direto na página. Deixa o texto mais limpo, né? Muito. O autor da fonte até mostra como ele mesmo usa isso nos artigos dele. Uma fermentação de 4 litros foi conduzida num bioreator de 7 litros, em inglês. A 4-liter fermentation was conducted in a 7-liter bioreactor. E ele também ressalta a importância do hífen em termos como single batch, batelada única, para deixar claro que o single qualifica o batch e não a fermentação inteira. São pequenos detalhes que evitam ambiguidade, né? Com certeza. Clareza acima de tudo. Então, depois dessa nossa exploração toda, o que fica? Qual a grande lição? Parece que a mensagem central é, olha, na busca por clareza, por concisão, por impacto, dar preferência a verbos fortes, a adjetivos diretos, em vez de cair na tentação da nominalização, geralmente é o melhor caminho, né? Uhum. Não é só sobre cortar a palavra, é sobre devolver energia, a agência para a nossa escrita. Deixar a mensagem mais dinâmica, mais fácil de absorver. Concordo plenamente. E isso só reforça a importância da revisão cuidadosa, né? Não basta só escrever, tem que reler com um olhar crítico, procurando ativamente por essas nominalizações e se perguntando, será que se eu trocar por um verbo ou adjetivo não fica mais forte? Exato. E, claro, lembrar daquela exceção estratégica, a nominalização usada de propósito, conscientemente, para criar coesão, para ligar as ideias entre as frases, como naquele exemplo da descoberta. Isso, na verdade, levanta uma questão importante sobre a nossa intenção ao escrever, né? Cada palavra conta e a forma como a gente escolhe expressar uma ideia pode ser tão importante quanto a ideia em si. Perfeito. Fica então uma provocação final para o pessoal que está ouvindo a gente, inspirada por tudo isso que a gente conversou. Peguem aí uma comunicação recente de vocês. Pode ser um e-mail de trabalho, um parágrafo de relatório, sei lá, até uma mensagem mais elaborada no WhatsApp. Procurem por aquelas expressões tipo a realização de, a análise de, a decisão sobre. Aquelas clássicas. Exato. Será que elas poderiam ser trocadas por verbos diretos? Realizar, analisar, decidir. Qual seria o efeito disso? A mensagem ganharia clareza? Ganharia força? É um bom exercício. Fica a reflexão. Até que ponto a nossa busca por um tom que a gente acha que é profissional ou formal pode, ironicamente, acabar enfraquecendo ou até obscurecendo aquilo que a gente mais quer comunicar? É uma boa pergunta para a gente se fazer na próxima vez que sentar para escrever alguma coisa, né? Com certeza. Uma ótima reflexão para fechar.